A Basília Rodrigues já apareceu aqui, que eu quero falar do julgamento de ontem. Tem um voto que deu muito o que falar e está dando muito o que falar, que é do ministro André Mendonça. Parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro acreditavam que seria um voto favorável a Daniel Silveira. O que veio foi um voto contrário, com uma pena mais branda, de pouco mais de 2 anos, mas com um voto contrário. Ele usou muitos argumentos religiosos, apesar de lá, quando assumir, falar que ele tinha na igreja a Bíblia, no Supremo, a Constituição. Mas ontem falou muito de religião para justificar o voto. Como é que a bancada evangélica está vendo tudo isso, Basília Rodrigues? Com decepção e críticas, A gente acompanha desde ontem vários expoentes aí da bancada evangélica, políticos, pastores, que estão se colocando contra o ministro André Mendonça, ele que contou com esse grupo, evangélico como um dos seus principais fiadores naquela longa caminhada, para ter a indicação a ministro da Suprema Corte confirmada. O ministro, ele cumpriu o que prometeu, agiu com a Constituição e não com a Bíblia, debaixo do braço. Então, na escolha sobre com qual segmento arrumar problema, confusão, tinha opinião pública, classe política, a base religiosa, os seus próprios pares, ministros ali do STF, o ministro André Mendonça optou por um voto técnico, jurídico, em que ele viu, sim, crime por parte do deputado federal Daniel Silveira. Ainda que aplicando uma pena mais branda a despeito dos seus outros colegas, o entendimento, o convencimento de que o parlamentar está errado e cometeu um crime é compartilhado tanto por André Mendonça, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, assim como os demais ministros da Suprema Corte, Como eu falei mais cedo, foi uma derrota acachapante. Apenas um ministro ficou favorável a Daniel Silveira, Nunes Marques. Hoje, mais cedo, eu falei com o Sóstenes Cavalcante. Ele é o presidente da bancada evangélica. Ele parabenizou o voto de Nunes Marques, favorável a Daniel Silveira, e disse que nem iria comentar os outros votos que ele chamou de aconstitucionais, ou seja, que não seguiram a Constituição. Há um movimento dentro da bancada evangélica, puxado, por exemplo, pelo deputado Marco Feliciano, de que os parlamentares desistam, ou melhor, evitem votar qualquer projeto na Câmara até que o presidente da Casa, Arthur Lira, se manifeste publicamente sobre o assunto e peça, determine que o julgamento final de Daniel Silveira ocorra no plenário da Casa. Mais cedo a gente viu uma manifestação por meio da advocacia da Câmara, exigindo que, em todo caso, não só de Daniel Silveira, qualquer condenação de deputado federal à perda de mandato seja decidida mesmo pelo plenário da Câmara e não pelo STF. Só que na prática fica essa pendência. O que vai acontecer com Daniel Silveira? Quem vai dar de fato a palavra final? Há uma disputa de poder. A Câmara diz uma coisa, o STF diz outra, a campanha eleitoral está chegando e, com certeza, o Daniel Silveira ou ele sai como candidato ou ele fica como mártir para esse grupo bolsonarista que afirma que ele fez ele expressou a sua opinião e não cometeu crime.